Muito bem, do meu lado o vereador Gustavo Zordan para falar a respeito da tão polêmica obra de rede de esgoto aqui no Parque da Gruta. Vereador, a vereadora Michele, há pouco tempo ela fez uma denúncia e pediu a abertura de uma CPI para a investigação de possíveis irregularidades na obra da rede de esgoto que fica logo abaixo, a poucos minutos daqui. Na ocasião, a maioria dos vereadores não apoiou ou não aceitou a ideia da abertura da CPI. Mas me parece que nesse momento você está de acordo com a abertura. Como que se chegou a essa decisão, Zordan? Bom dia. Bom dia, Serginho. É um prazer estar novamente aí com vocês, todos os internautas do Orlândia Online. Realmente, quando foi feita aquela obra da transposição do esgoto um pouco mais para baixo daqui onde nós estamos no Parque da Gruta, aquela polêmica obra onde teria se gasto um valor de 146 mil reais, a vereadora Michele então fez um pedido de uma CPI, onde alegava a vereadora então na época que aquele valor não havia sido gasto na obra, todo aquele total não havia sido empregado naquela obra. O que aconteceu? Na época, o que eu analisei? Eu analisei o processo licitatório. O processo licitatório ele foi cumprido perante a lei. E antes mesmo da gente tomar uma posição com relação à CPI, a vereadora ingressou também com um pedido no Ministério Público. Ela aguardou alguns dias para que colhesse a assinatura de alguns vereadores, porém, como nós ainda estudávamos o requerimento, como ainda eu estava analisando, levantando os documentos com relação ao requerimento, ela pegou, se antecipou e protocolou um requerimento no Ministério Público. Porém, o requerimento da vereadora veio ser arquivado pelo Ministério Público, o Ministério Público alegando à promotoria que todos os ritos do processo de licitação foi cumprido. Só que aí aconteceu esse fato novo. Coisa aí de 2 ou 3 terças-feiras atrás, uma chuva muito forte levou toda aquela estrutura água abaixo, o que nos chamou muita atenção. Como que uma obra naquele valor, uma chuva, o primeiro teste de fogo, aquela tubulação não aguentou. Então foi isso que me levou a repensar o requerimento da vereadora e na data de ontem, na tarde de ontem, eu assinei o requerimento concordando pela abertura da CPI para que seja feito um levantamento mais até técnico do que político, um levantamento técnico por engenheiros, por pessoas que entendem daquele tipo de obra, se realmente foi gasto aquele valor que consta em toda a documentação que a gente tem na Câmara. Vereador, esta estrutura que nós estamos em cima neste momento, você me disse há pouco que ela tem a mesma finalidade da outra obra que foi destruída pela chuva, e essa estrutura ela já possui mais de 20 anos, seria isso? Exatamente, aqui nós estamos numa transposição do esgoto, onde ele vem beirando o córrego dos Agudos, e quando ele chega aqui na gruta, por ele encontrar uma dificuldade de relevo na época, foi feito essa curva para passar para o outro lado do córrego, onde os obstáculos naturais são menores. Então o emissário ele segue até na onde foi feita a outra tubulação para poder retornar para a lagoa de tratamento. Nós estamos em cima de uma obra de 23 anos de idade. Essa obra ela foi concluída, ela foi realizada no governo do então prefeito Edgar Benini, se deu início do então prefeito Pedro Burdim. Terminado, o emissário ele parou lá perto do brejeiro, o Edgar Benini veio com o emissário e concluiu tudo isso aqui. Então nós estamos vendo aqui, nós estamos em cima de uma obra onde tem 23 anos, onde já aguentou todo tipo de prova. O que aconteceu? Será que a qualidade do serviço empregado aqui foi melhor do que lá embaixo? Isso é óbvio. Será que o engenheiro que trabalhou aqui é melhor que lá de baixo? A gente não sabe, porque nós não podemos avaliar o profissional. Porém, nós estamos em cima de uma obra onde ela tem 23 anos e a outra não aguentou 10 meses. Então causa aí uma certa estranheza e foi por isso até que eu fiz o convite para você, para a gente estar aqui analisando isso e tentando entender o que aconteceu. Vereador, nós estamos vendo ali do lado uma base que sustenta, uma base de concreto que sustenta toda
essa estrutura. Existe uma base de concreto naquela extremidade e também uma outra base naquela outra extremidade. Aquela base se refere àquela base que a vereadora Michele mencionou que faltou na outra obra? Seria mais ou menos isso? Exatamente, a gente vê uma base de sustentação de concreto ali, uma base grande, e você vê que o tempo que ela já está ali, já tem muito tempo que a vegetação já tomou ela toda, mas olha a qualidade do serviço, aquilo ali é um serviço bem feito, não você escorar, tudo bem, você faz o escoramento de pneu para evitar assoreamento de barranco, até poderia ser feito aí, colocar os pneus ali para assorear barranco, mas os pneus não pode ser uma base de uma ponte. Eu não sou engenheiro, mas assim, é meio óbvio. Se você olha uma qualidade de serviço daquela e vai lá embaixo e vê uma qualidade de serviço no barranco da obra que caiu, você vê que é totalmente diferente. Aqui nós temos uma qualidade de um serviço de concreto com fundação, que a hora que nós passamos ali também, fácil de observar, a fundação muito bem feita de concreto, e é por isso que essa obra está durando tantos anos, e uma obra que a gente até percebe aqui, que já tem até alguns anos que não é dado nenhum tipo de manutenção, nenhuma pintura, não é feito nenhum outro tipo de travamento, alguma coisa desse tipo, porque é uma obra que foi muito bem feita quando ela foi constituída. Vereador, a Michele também mencionou sobre um possível superfaturamento, onde talvez algumas pessoas foram beneficiadas. Você acha que há uma possibilidade disso ser uma verdade? Sérgio, eu sou mais cauteloso nesse tipo de assunto. Eu acho importante a gente abrir essa CPI para ouvir aí os órgãos técnicos. Com certeza aí a CPI vai ter que pedir uma opinião de um engenheiro especialista nesse tipo de assunto para que seja feito um laudo e realmente nesse laudo, com orçamentos, análise, ver se realmente aquele valor foi empregado lá. Se aquele valor não foi empregado, a gente tem que saber para onde foi o dinheiro. Porque eu não posso falar assim, é certeza que lá não tem 140 mil reais. Você nota que é uma obra simples. Uma obra de 140 mil reais, você imagina uma obra grande, porque é um volume de dinheiro muito grande. Então eu acho que esses pontos que a CPI vai investigar, que a CPI vai analisar, e aí se ficar comprovado que a obra foi superfaturada, que aquela diferença do dinheiro foi para o bolso de alguém, esse alguém será responsabilizado e penalizado pela justiça. Zordan, baseado no contrato que foi feito na ocasião da obra, você percebeu algum item ou alguns itens que não foram executados na obra ali, pelo menos de forma visível? O que me chamou muita atenção foi que a tubulação ela foi reaproveitada. Os tubos que lá estavam são os mesmos tubos que já estavam anteriormente. Eles apenas foram pintados. O único ponto ali que a gente realmente viu que foi trocado, até porque a estrutura antiga estava abandonada poucos metros para frente, foi a estrutura de ferro. A estrutura que faz a trança na tubulação. Agora, o que me chamou muita atenção e que me deixou muito preocupado então na época foi o escoramento de pneus no barranco, servindo aquilo como uma estrutura para a ponte, e a falta do pilar central que constava no edital. Porque se já existia o pilar justamente é para ter esse tipo de sustentação. Só que, de acordo com o que foi dito na época, não havia necessidade, por se tratar de um vão pequeno, os engenheiros da prefeitura davam entrevista falando que não havia necessidade daquele pilar, porém a gente vê que houve a necessidade. Agora, como que uma obra que custou o valor que custou, não conseguisse manter no lugar pelo menos 10 meses, na primeira chuva, ela já vinha para o chão? Não é 10 meses, porque nós estamos falando aí de meados de maio, é bem menos que isso. Então você vê que alguma coisa errada ali aconteceu. E é isso que eu acho, foi esse o motivo que me levou a estar assinando o requerimento da vereadora, concordando com a abertura da CPI, porque é dinheiro público, o país passa por um momento de crise severo, a cidade de Orlândia passa por um momento de crise muito sério, e a gente tem que ver para onde foi esse dinheiro. Zordan, nós estamos em cima de uma estrutura que tem a mesma finalidade daquela estrutura que foi destruída pela chuva. Ela está localizada no mesmo córrego e foi submetida às mesmas enchentes ou à mesma chuva que destruiu na ocasião aquela estrutura logo abaixo. Você tem noção de quantos minutos nós temos dessa estrutura até a próxima estrutura que foi destruída abaixo? Eu acredito que 2 ou 3 no máximo,
porque quando foi feita essa estrutura, quando o então prefeito Edgar Benini, orientado por seus engenheiros na época, se viu a necessidade de fazer essa transposição do emissário, trazendo ele do lado direito, da margem direita do córrego para a margem esquerda, você vê que logo na frente ele só atravessou uma mata e já fez a nova transposição da parte esquerda para a parte direita para cair então na lagoa de tratamento. Então, se lá a chuva foi do mesmo porte, do mesmo patamar, aqui teria que ser pior até. Porque aqui, comparado com lá, nós estamos mais acima. Nós estamos aqui na queda do rio. Então você concorda comigo que a pressão aqui de água, às vezes foi até maior do que lá embaixo. E olha aqui, nós estamos em cima da estrutura e a gente vê que a estrutura nada abalou, não aconteceu nada aqui que essa chuva aconteceu. Tá bom. Nós queremos agradecer o vereador Zordan, e já que estamos numa época chegando aí ao final do ano, Zordan, eu queria que você encerrasse com uma mensagem para a população. Serginho, primeiro eu gostaria de agradecer você, que sempre aí abre as portas online para a gente, que sempre está aí de portas abertas para que nós possamos conversar com a população. Hoje a gente sabe o tanto que a internet ela é importante na vida das pessoas. Foi aí 2 dias, 1 dia e meio sem WhatsApp, a gente viu o rolo que virou no país. Então você está de parabéns pelo seu trabalho que você presta e deixa aqui minha mensagem de esperança. É o que eu disse na última sessão ordinária da Câmara. As pessoas têm que continuar tendo esperança uns nos outros, ter esperança na política, porque não adianta aqueles que falam assim, eu não vou votar, eu não gosto de política, eu não posso ouvir falar em política. O que comanda uma cidade é a política. O que comanda um país é a política, o que comanda um estado é a política. Então quando você deixa de votar por uma mágoa ou por você estar totalmente desacreditado da política, é onde os maus sempre vão ganhando. Então precisa das pessoas, nós vamos entrar num ano muito importante, que é o ano 2016, que é o ano das eleições municipais. É quando a vida da gente, ela realmente é afetada pela política. Onde a tua vida ela é afetada diretamente, porque se você tiver um prefeito que não está comprometido com uma cidade, onde ele não deixa um asfalto de qualidade, onde ele não faz tudo para que você tenha água na torneira, e aí no dia da eleição você fala, eu não vou votar, qualquer um que ganhar, para mim tá bom, e esse qualquer um às vezes não é o ideal para a cidade. Então deixa aqui que Jesus renasça mesmo no coração das pessoas, vamos renovar nossas esperanças e deixar um grande abraço a você, a toda a sua família, a todos os internautas do Orlândia Online, um Feliz Natal e um próximo 2016 que seja muito melhor que foi 2015. Muito bem, nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios a vereadora Michele, que vai falar a respeito de um assunto bastante polêmico, que é a abertura da CPI de investigação naquela obra de esgoto localizada ali na gruta. Michele, você já havia então feito uma proposta para a abertura da CPI, porém, na ocasião, a sua proposta foi rejeitada e também arquivada. Me parece que hoje a situação está um pouco diferente. Como é que está exatamente a situação, Michele? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os internautas que acompanham o Orlândia Online. Eu quero começar desde o início, Sérgio, para que todos possam entender melhor. Há uns 6 meses atrás, 7 meses, eu recebi a denúncia de uma obra que tinha sido feita de passagem de esgoto dentro da gruta, ficava próximo à lagoa de tratamento. E que a empresa e o processo licitatório que tinha sido feito para aquela empresa, no valor de aproximadamente R$150 mil, não tinha sido executado o valor do processo licitatório naquela obra. Assim que eu recebi a denúncia, eu estive no local e pude perceber que realmente os itens que estavam no edital do processo licitatório não existiam na obra. Eu, que não sou engenheira, pude constatar que realmente aqueles serviços não tinham sido utilizados ali, tinha sido feito nessa passagem de esgoto que joga dentro da lagoa de tratamento. Lá no edital pedia um pilar no meio de concreto de sustentação e nas laterais
uma barragem também de concreto com os pilares e os travamentos. Isso também não existia. O que eu pude ver lá foram colocados pneus para sustentar as laterais e não existia o pilar ali. O serviço que foi feito, pegaram o tubo antigo, pintaram. Então, aparentemente, de você chegar e olhar, você realmente dava para perceber que aquela obra não tinha sido gasto o valor que realmente tinha sido licitado daquela obra. Imediatamente, eu levei a denúncia à Câmara, no plenário, na sessão, e convidei no dia seguinte todos os vereadores que quisessem me acompanhar para que fosse ver comigo em loco o que eu estava falando. Levei, foi a grande maioria dos vereadores, inclusive você nos acompanhou, você tem essas imagens, e a gente viu que realmente isso não existia, não foi feito todo o trâmite, o trabalho naquela obra. Imediatamente, eu pedi, entrei na Câmara com um pedido de CPI para que fosse investigada aquela obra. Empresa, que a Câmara pudesse acatar essa denúncia, que a gente pudesse investigar, que fosse pago um engenheiro e que a gente realmente fiscalizasse para ver se o dinheiro público tinha sido empregado da forma correta. Assim que eu apresentei a CPI, somente eu e o vereador Tião Braga assinamos, os outros vereadores não quiseram assinar, a Câmara foi omissa, e eu disse que precisava da assinatura, que nós não poderíamos ser omissos em relação àquilo, porque aquela obra ela ia cair. Estava claro, não foi empregado as coisas que os serviços que tinham que ser feitos naquela obra. Não foi feito. Inicialmente, só de ver as imagens, você esteve no local, você filmou, e eu não entendia por que os vereadores não queriam assinar para a gente poder fiscalizar isso. Eu acho, Sérgio, que mais importante que vereador ir atrás de verba para a cidade, porque não adianta o vereador conseguir uma verba, 100, 50 mil, e não fiscalizar. O papel hoje mais importante do vereador é o de fiscalizar, e a Câmara não fez isso. Eu, inclusive, também trouxe outras verbas que a prefeita não deu conta de aplicar. Mas, enfim, e eu não entendia por que os vereadores não queriam fiscalizar. Até pedir para a secretária da Câmara que arquivasse e que realmente eles não iam investigar. E alertei que aquela obra iria cair. Só não sabia que ela ia cair tão rápido, nesse curto prazo de tempo. Nesse intervalo, já que os vereadores não assinaram e não acataram a abertura da CPI, eu entrei com a denúncia, apresentei a denúncia no Ministério Público sobre a obra. A promotora arquivou, porque disse que o processo licitatório estava da forma correta, só que realmente não foi feito tudo que precisava ser feito. Nesse momento, assim, que ela arquivou, aí eu recebi a notícia, há uns 15, 20 dias atrás, que em Orlândia nós tivemos uma chuva forte e que a prefeita tinha fechado o Parque da Gruta por tempo indeterminado, porque várias árvores tinham caído lá, e que ela tinha fechado por esse motivo. Na hora que eu recebi essa informação, eu achei bem estranha, porque árvores que caem nas vias de acesso, eu quis ir no local. Cheguei lá e percebi que não eram tantas árvores assim que tinham caído, e que aquelas árvores que mais velhas, antigas, que um dia de serviço dos homens do Corpo de Bombeiro resolveria esse problema. Na hora, eu lembrei da obra da gruta. E fui até na obra fiscalizar se a obra estava no local. E, para minha surpresa, quando eu cheguei no local, simplesmente a chuva tinha levado a obra mal feita. Porque se tivesse sido empregado os 150 mil reais, aquela obra não ia cair. É porque realmente não foi gasto dinheiro público da forma correta. E está claro isso. Eu até disse em plenário também que tem uma passagem de esgoto antes dessa, que foi feita há mais de 20 anos. E ela está lá até hoje. Passou várias chuvas. Então, a prefeita fechou o Parque da Gruta para esconder essa obra. E aí vem com a desculpa, é uma calamidade, um problema. Não é. Tanto que ela não conseguiu essa verba.
E a gente percebe, está claro aí que houve sim uma malandragem, a obra foi mal feita, o dinheiro público não foi empregado totalmente, tanto que a obra, você vai lá, está no chão. Eu mostrei as fotos na última sessão para os vereadores, para a população que estava em plenário. Imediatamente nesse dia, eu já liguei e apresentei uma nova denúncia na CETESB, falei com o superintendente, o senhor Marco Artuso, que prontamente me atendeu, e relatei, porque com essa obra ter caído, não é só o dinheiro público, simplesmente é o maior crime ambiental que a prefeita está cometendo hoje na nossa cidade. É esgoto que está jorrando a céu aberto, contaminando todo o córrego Ribeirão do Agudo, inclusive os donos da fazenda São João estão preocupados, porque esse córrego passa na fazenda, o gado se alimenta usa essa água, os peixes, então eles estão com medo de contaminação até da fazenda e dos animais deles. Então eu fiz a denúncia, eles falaram que na semana iria vir para poder analisar, e apresentei uma nova denúncia no Ministério Público, para o promotor ambiental, com todas essas fotos. Até na hora ele me questionou, mas lá atrás a Câmara não abriu uma CPI para fiscalizar. Eu falei, doutor, eu pedi, só que só teve assinatura de 2 vereadores, eu e o vereador Tião Braga. Ninguém quis fiscalizar. Até que ele falou, então tenta colocar essa CPI novamente, porque a Câmara precisa fiscalizar. Aí, na tarde de ontem, a secretária Rosa da Câmara me ligou que o vereador Zordan passou lá e assinou. Então, agora nós estamos em recesso, voltando os nossos trabalhos o ano que vem, nós vamos dar andamento nisso. Mas é muito sério, Sérgio, porque eu alertei, eu não pensei que em menos de 6 meses essa obra fosse cair. E está lá o esgoto. Então, a prefeitura tem que ser responsabilizada, a prefeita principalmente, porque, como eu disse, a obra não foi empregada e esse dinheiro foi para o bolso de alguém. E nós precisamos fiscalizar e saber aonde foi empregado e para onde que foi esse dinheiro. Michele, o processo da abertura da CPI, ele passa pela Câmara. A Câmara estando em recesso, mas esse assunto se tratando de um assunto sério que diz a respeito ao meio ambiente, existe a possibilidade de uma sessão extraordinária ou, de fato, tem que se esperar até o ano que vem? Pelo que eu fui informada pelo advogado da Câmara, nós temos que aguardar o recesso, e quando a gente voltar o ano que vem, aí nós vamos tomar as providências e iniciar, então, a abertura dessa CPI, que aí vão ser feito um sorteio. Os vereadores que assinaram para a abertura dessa CPI não podem participar da comissão como membros, mas pode acompanhar, e eu vou estar acompanhando muito próximo, porque até foi uma denúncia minha, eu que alertei isso. A prefeita nunca imaginava que alguém fosse fiscalizar uma obra no meio do mato, escondida ali na gruta. Então, a gente percebe o quanto essa prefeita mente, o quanto ela engana as pessoas, a população. Então, ela tentou colocar essa chuva, fechando o Parque da Gruta por conta da chuva. E realmente a gente percebeu que não foi por isso, que ela quis esconder essa obra. E, Sérgio, o que eu fico mais preocupada e entristecida com tudo isso, que quem paga isso é a população. Porque foi quase 150 mil que foi embora. Foi embora e agora vai precisar ser feita essa nova obra. Agora vocês podem ter certeza que vai ter o pilar de concreto no meio, as barragens de sustentação nas laterais. E é uma pena a Câmara não ter saído na frente e não ter fiscalizado lá atrás. A Câmara não pode ser omissa, tem que ir atrás. Então, só eu e o vereador Tião Braga assinamos inicialmente. Então, a gente não pode perder isso. O papel importante do vereador é o de fiscalizar. E hoje é a população que paga. A população está pagando como? Não tendo mais o parque está fechado, a população não tem cesta de Natal, a população não tem um enfeite na rua. Então, essa prefeita, ela não se sensibiliza, ela não se preocupa, principalmente com a população mais carente, que está pagando por esse erro dessa administração. Michele, o vereador Zordan, numa entrevista hoje pela manhã, ele mencionou e até enfatizou
a respeito da qualidade daquela antiga estrutura que foi construída, segundo ele, há mais de 20 anos. Dá para você traçar um paralelo entre a qualidade da antiga estrutura comparando a essa nova estrutura a qual foi destruída pela enchente? Sim, claro. Eu até mencionei no dia que eu levei as fotos em plenário, que eu falei que a passagem tinha caído, eu mencionei dessa passagem de esgoto que tinha um pouco acima e que existia há mais de 20 anos e que passou por várias chuvas e não caiu. E fica claro, parece que você esteve no local e também fez as filmagens, que a estrutura é completamente diferente a de 20 anos atrás, uma estrutura de concreto, da obra que foi feita de 150 mil, que fica claro que não foi empregado dinheiro. Então, foi colocado pneus e foi feita uma coisa ali de qualquer jeito e ninguém imaginava que alguém fosse fiscalizar uma obra no meio do mato. E a gente tem que se preocupar, porque o dano ambiental que já aconteceu é irreparável, Sérgio. E como o próprio um jornal da nossa cidade colocou, esse esgoto sendo jorrado, lançado direto no córrego, traz várias doenças. Então, a prefeita tem que ser responsabilizada e tem que tomar as providências em relação a isso. Então, e a Câmara não pode ser omissa, não pode esperar acontecer igual agora. Aconteceu a obra, caiu aí que o vereador Zordan foi lá e colocou a assinatura para abrir uma CPI. Eu pedi essa CPI há 7 meses atrás, então a gente tem que fiscalizar. A Câmara, o papel do vereador, eu friso, o mais importante é de fiscalizar. O papel do vereador é esse. E nós não podemos ser omissos. A Câmara não pode ser omissa e tem que fiscalizar. Até que a gente percebe que essa administração tem uma prefeita simplesmente que entregou a cidade na mão desses forasteiros. Ela é responsável disso. E a gente percebe uma cidade simplesmente abandonada. A gente nunca viu a cidade da forma como está hoje. Suja, esburacada. A sensação que tem é realmente que a Flávia entregou. Ela e o Pedro Bordim, simplesmente... O seu Pedro não sabe nem o que acontece. Mas eles entregaram a administração 1 ano antes de terminar o mandato deles. Mas eu queria dizer para a população o seguinte, para não perder as esperanças, o ano que vem é um ano de eleição. Nós vamos ter eleições municipais e vocês podem ter certeza que vai ter candidatos em Orlândia que amam a cidade, que têm interesse em cuidar da cidade, em cuidar das pessoas, principalmente também da população mais carente, que é a população hoje que vem sofrendo com falta de projetos sociais, que está sofrendo na área social. Sérgio, na época, quando eu era presidente do Fundo Social, nessa época, nós entregávamos 2.500 cestas de Natal. A quadra coberta ficava lotada. E isso sem gasto nenhum para a prefeitura. Era força de vontade. Eu ligava para as empresas, para os empresários, eles doavam. Então, a gente não percebe isso. A prefeita não está preocupada se a população vai ter um Natal digno. Então, em dizer para a população, para não ficar desacreditada, que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter uma mudança, e a mudança vai ser nas urnas. Em 2017, vai ser diferente. Orlândia vai ter um novo prefeito e que vai revolucionar e colocar Orlândia no eixo novamente. Ok, Michele, muito obrigado. E, para finalizar, eu queria que você deixasse, então, uma breve mensagem para a população aqui da cidade. Eu que agradeço, Sérgio, pelo espaço que você concede sempre para mim. E eu queria agradecer a todos, as pessoas, o apoio, o carinho, as mensagens que eu recebo em Facebook, as pessoas me param na rua, parabéns, vereadora, continue assim, você está no caminho certo, você é a nossa voz. Então, eu percebo que eu estou no caminho certo. Eu fui eleita com mais de 1.700 e poucos votos. Então, foi uma votação representativa, a única mulher da Câmara. E eu sou, sim, vou ser até o fim do meu mandato a representante do povo. Então, eu fico feliz de saber que eu estou no caminho certo, podendo fazer o meu trabalho para vocês. Então, eu queria desejar, em meu nome, em nome da minha família, um Feliz Natal a todos vocês
em um ano, vocês podem ter certeza que 2016 vai ser um ano melhor, um ano cheio de realizações, e gostaria de pedir para que vocês não perdessem as esperanças. Vocês podem ter certeza que Orlândia vai ser uma cidade como era antigamente, uma cidade feliz. Obrigada.